Em um mundo onde o barulho constante abafa a voz da alma, onde a pressa substitui o propósito e o medo parece mais real que a fé, surge um chamado silencioso, mas poderoso. Despertar, lembrar, retornar ao centro onde a paz habita. O caminho espiritual para a realização, de Eman Fox, não é apenas um livro, mas um mapa sagrado, traçado com a sabedoria eterna e a luz da verdade interior. Nele, você descobrirá que a realização não é um destino, mas um despertar. Cada pensamento tem força, cada palavra é uma semente, e cada passo consciente abre as portas da alma. Prepare-se para deixar o comum e entrar no divino, pois esse caminho é seu, e a plenitude que você busca já vive dentro de você. Vamos começar juntos essa jornada de transformação. Se as pessoas soubessem o quão perto estão do reino de Deus, abandonariam imediatamente a busca externa. Não precisariam escalar montanhas, entrar em templos de pedra, memorizar livros fechados ou implorar por favores divinos já concedidos desde o início dos tempos. O reino de Deus não está em um futuro distante, em um lugar sagrado ou em promessas incertas de um paraíso após a morte. Ele está aqui, agora, e, mais precisamente, dentro de você. As palavras de Jesus de Nazaré não eram metáforas ou figuras literárias, mas uma afirmação espiritual e científica, uma chave para abrir a porta mais poderosa, a do despertar interior. Quando ele disse o reino de Deus está dentro de você, revelou a maior verdade já dita, uma verdade que, quando compreendida e vivida, transforma medo em fé, dor em paz, escassez em abundância e morte em vida eterna. O propósito deste livro não é ensinar algo novo, mas lembrar o que sua alma já sabe. A vida que você viveu até agora, com altos e baixos, buscas e frustrações, é apenas a manifestação externa do seu mundo interno. O que você acreditou, aceitou como verdade, pensou e sentiu repetidamente foi projetado como um filme na tela da sua experiência. E assim será até que você perceba que é o projetor, não a tela. Jesus não veio fundar uma religião, mas ensinar princípios universais, eternos e imutáveis, que funcionam para qualquer pessoa, independentemente de tempo, raça, crença ou condição. Esses princípios são as chaves do reino, ferramentas práticas, leis divinas, fórmulas vivas que alinham a alma humana à mente de Deus, manifestando bênçãos ilimitadas aqui na terra. Cada palavra de Jesus era uma instrução precisa, não para adorá-lo, mas para imitá-lo, para despertar em nós a mesma consciência de unidade com o Pai que brilhava nele. No entanto, essas chaves foram esquecidas, distorcidas ou soterradas por dogmas e superstições. O Mestre foi venerado, mas seus ensinamentos, ignorados. Templos foram erguidos em seu nome, mas o pensamento voltado à verdade que ele ensinou não foi elevado. Orações foram feitas por milagres, sem entender que a verdadeira oração não implora, mas reconhece. Não súplica, mas afirma. Não pede, mas declara. Este livro, então, é um guia vivo, um manual espiritual para a alma moderna, que não se contenta com crenças herdadas, mas deseja sentir Deus em sua própria carne, mente e vida. Aqui, 15 chaves extraídas diretamente da mensagem de Cristo serão reveladas, cada uma como uma faísca de sabedoria que ilumina a mente e abre uma porta da alma. Essas chaves são eternas. Funcionaram ontem, funcionam hoje, funcionarão amanhã. Elas operam no silêncio do monge e na agitação do mercado, para o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o crente e o cético. Funcionam porque a verdade não precisa ser acreditada para ser verdadeira. Ela só precisa ser compreendida e aplicada. Se este livro chegou até você, não é por acaso. Você está segurando não apenas um texto, mas uma porta. E toda porta, por mais fechada que pareça, cede a chave certa. Este livro contém essas chaves, não porque foram inventadas, mas porque foram lembradas. E você, buscador, alma em trânsito, está prestes a lembrar também. O reino espera por você, mas não o encontrará fora. Ele está nos seus pensamentos, na sua consciência, no eu sou que nunca deixa de ser. Agora, abra a primeira porta. As chaves do reino, um manual espiritual para abrir todas as portas da sua vida com os ensinamentos de Jesus, por Eman Fox. Capítulo 1. A primeira chave. Mude seu pensamento, mude seu mundo.
Tudo na sua vida reflete diretamente o que você pensa com frequência. Essa afirmação simples contém uma das verdades mais poderosas que a alma humana pode descobrir. Jesus não falava em termos psicológicos ou científicos, mas suas palavras eram tão essenciais que atravessam os séculos. Quando disse pelos seus frutos os conhecereis, ele falava dos pensamentos, porque cada pensamento é uma semente, e tudo o que se manifesta na sua vida é o fruto disso. A primeira chave do reino é entender que o mundo externo não existe independentemente do seu mundo interno. Você não está reagindo à vida, você a está criando. Se há doença no seu corpo, não é um castigo ou fatalidade, mas a cristalização de padrões mentais de medo, ressentimento ou desarmonia. Se há pobreza ao seu redor, não é por falta de recursos, mas por uma consciência que não está aberta à verdade da provisão infinita. Se há caos nos seus relacionamentos, é porque ainda não há ordem no santuário da sua mente. Jesus ensinou isso repetidamente: é feito conforme a tua fé. Ele não disse conforme seu esforço físico, sua sorte ou sua educação, mas conforme sua fé, que é o pensamento carregado de convicção. O que você pensa com persistência e acredita com força, você manifesta. Isso é uma lei, não uma opinião. Mudar o pensamento exige disciplina, porque a humanidade acredita há séculos que os pensamentos surgem sozinhos, sem controle. Mas isso não é verdade. Você pode escolher seus pensamentos como escolhe suas roupas. Pode decidir pensar amor em vez de ódio, paz em vez de ansiedade, verdade em vez de medo. Essa escolha, por menor que pareça, é a porta do reino. Você não pode pensar ódio e viver em paz, nem pensar escassez e viver em abundância. Jesus foi firme: não se põe vinho novo em odres velhos. Não se pode encher a vida de luz se a mente permanece fechada às sombras. Cada pensamento que você mantém é uma afirmação. Mesmo quando não diz nada, está afirmando com sua energia mental. Se pensa em fracasso, está orando por ele, mesmo sem chamar de oração. Se pensa em medo, atrai o objeto desse medo, mesmo sem reconhecer como um decreto. Por isso, a mente deve ser purificada, educada e transformada. E como mudar o pensamento? Não lutando contra ele, mas substituindo-o. Não combata o medo, substitua-o pela ideia da presença de Deus. Não rejeite a pobreza com raiva, substitua-a pela imagem mental da abundância divina fluindo para você. Não resista à doença com desespero, substitua-a pela afirmação constante de que a vida de Deus corre em cada célula do seu corpo. Esse é o primeiro trabalho espiritual. Mudar o pensamento antes de orar, decretar ou pedir. Palavras positivas são inúteis se o pensamento permanece em derrota, dúvida ou ressentimento. As palavras são veículos, mas o pensamento é o conteúdo. Deus não responde a palavras vazias. Ele responde à vibração sincera do pensamento alinhado com a verdade. Jesus sabia disso e demonstrou. Ao multiplicar os pães, não pensou em falta, mas na plenitude do Pai. Ao curar, não pensou em doença, mas na perfeição eterna. Ao caminhar sobre as águas, não pensou em perigo, mas no domínio do Espírito sobre as condições materiais. Cada milagre foi a expressão visível de um pensamento invisível em harmonia com Deus. Essa possibilidade não é exclusiva dele. As coisas que eu faço, vós também fareis, disse o Mestre, não como promessa mística, mas como lei universal. A porta para essa consciência é a primeira chave. Mude o pensamento. Não espere as condições externas mudarem, nem que os outros mudem, ou que a economia melhore. Comece agora, em silêncio, na sua mente. Observe seus pensamentos sem medo. Pergunte-se: o que estou sustentando na minha mente neste momento? É luz ou sombra? É amor ou julgamento? É Deus ou o mundo? Se descobrir que seus pensamentos não vêm do amor, da verdade ou da paz, não se condene. Apenas mude, com suavidade, persistência e fé, porque cada novo pensamento é uma pedra no caminho para o reino. Essa é a chave mestra, pois tudo mais se constrói sobre ela. Capítulo 2. A segunda chave: o reino de Deus está dentro de você. Se houvesse apenas uma verdade capaz de libertar o ser humano de todo sofrimento,
confusão e escravidão interna, seria esta: o reino de Deus está dentro de você. Não está nos céus como um lugar distante, nem nas escrituras como palavras mortas, nem em autoridades religiosas como poder delegado. Está dentro de você, aqui e agora, esperando ser descoberto, reconhecido e vivido. Jesus desmantelou séculos de falsas crenças ao dizer isso, abrindo uma porta interna que só pode ser cruzada com uma consciência desperta. Essa afirmação não é apenas uma ideia reconfortante, é a chave que revela a verdadeira identidade do ser humano como filho de Deus. O erro fundamental do mundo é buscar fora o que já possui dentro. Busca-se paz nos relacionamentos, segurança nas posses, saúde em fórmulas externas, amor na aprovação alheia. O mundo é percorrido em busca de sinais milagrosos, sem entender que a fonte de tudo está no centro do ser, onde Deus habita em silêncio, luz e perfeição. O reino de Deus é um estado de consciência, uma vibração espiritual que se manifesta quando o pensamento se alinha com a verdade, o coração se abre ao amor e a alma lembra sua origem. É harmonia pura, sabedoria perfeita, provisão ilimitada, saúde eterna e paz inabalável. Tudo isso está dentro de você, como uma mina de ouro ainda não explorada, como uma melodia ainda não cantada. O mundo externo é apenas uma projeção do seu mundo interno. Se você descobrir o reino dentro de você, verá ele refletido fora. Mas, se o ignorar, mesmo que viaje continentes, mude de cidade, de parceiros ou de carreira, o vazio permanecerá, porque o reino não está no que se busca, mas no que se revela de dentro. A religião tradicional colocou Deus em um trono distante, como um ser separado, julgando, recompensando ou punindo segundo padrões humanos. Mas Jesus não ensinou isso. Ele falou de Deus como Pai, não como soberano distante, e do homem como filho, não como súdito. Essa relação direta e íntima não precisa de intermediários, méritos ou sacrifícios. É simplesmente reconhecida ao voltar-se para dentro e dizer com a alma: eu e o Pai somos um. Viver no reino não é fugir do mundo, mas transformá-lo a partir da consciência. Não é negar as aparências, mas ver além delas. Quando você reconhece que o reino está dentro, não reage mais com medo, ódio ou desespero, porque sabe que tudo o que acontece fora é uma oportunidade de manifestar o que você já é dentro. Um ser espiritual livre, um Criador completo. O reino não precisa ser construído. Ele já existe, esperando ser lembrado. Cada vez que você escolhe amor em vez de julgamento, abundância em vez de falta, perdão em vez de condenação, você se alinha com essa presença silenciosa que é Deus em você. Não busque fora o que só vive dentro. Não peça ao mundo o que sua alma já possui. O verdadeiro templo é sua consciência, o verdadeiro altar é seu pensamento, o verdadeiro culto é viver em paz, amor e entendimento de que tudo o que Deus é, você é no seu centro mais profundo. Quando você aceita isso sem hesitação, sem medo, sem dúvida, a vida se transforma. Não porque os problemas desaparecem magicamente, mas porque a presença do reino em sua mente os dissolve como a luz dissolve a escuridão. Você não vê mais obstáculos, mas oportunidades. Não vê inimigos, mas espelhos. Não vê falta, mas campos prontos para a colheita. Isso é a segunda chave. Ela não abre uma porta, mas revela que você já está do outro lado. Apenas o esquecimento fez você pensar que estava longe. Apenas a distração fez você acreditar que Deus estava ausente. Agora você sabe, e o que se sabe pela alma não pode ser esquecido. Capítulo 3. A terceira chave, a lei mental. A terceira chave do reino é entender que Jesus não foi apenas um mestre do amor, mas também da lei mental. Seus ensinamentos não eram conselhos morais para melhorar o comportamento humano, mas uma revelação consciente e prática de como a mente opera quando alinhada com Deus. Cada parábola, cada cura, cada frase continha princípios precisos, leis universais que governam o pensamento, a palavra e a manifestação. A mente é a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui, a ponte entre o invisível e o visível, entre a ideia e a forma, entre o divino e o humano. Tudo o que você vê na sua vida, para o bem ou para o mal, foi gerado, moldado e sustentado pela atividade da sua mente. Essa lei é tão real quanto a gravidade, não é um sistema filosófico ou uma crença opcional.
mas uma lei espiritual que opera sempre, consciente ou inconscientemente. Jesus entendia essa lei em profundidade, e por isso falava com autoridade. Suas palavras não eram teorias, mas decretos de realização. Quando disse não julgueis para que não sejais julgados, ele descrevia uma lei mental. O que você pensa e projeta nos outros retorna a você. Quando ensinou a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, ele explicava o funcionamento exato do pensamento criativo. Pensar em abundância atrai mais abundância. Pensar em falta intensifica a falta. Todo o seu ensino era permeado por esse entendimento. Quando disse tudo o que pedirdes em oração, acreditando, recebereis, ele revelava o mecanismo preciso da lei mental. O pensamento alinhado com a fé produz manifestação. Mas, se o pensamento é dividido por dúvida, medo ou uma imagem interna de derrota, a lei mental não para, ela simplesmente produz o que está na consciência predominante. A mente não tem vontade própria. Ela obedece fielmente ao conteúdo que nela é impresso. É como um espelho que reflete o que lhe é apresentado, sem julgar se é belo ou desagradável. É como o solo que recebe a semente, seja trigo ou espinho. Por isso, é vital escolher com cuidado os pensamentos que habitam a consciência. Pensar é plantar, e, cedo ou tarde, toda semente dará fruto. Entender a lei mental é assumir total responsabilidade pela própria vida, parar de culpar circunstâncias, o passado, outras pessoas ou até Deus. É olhar para dentro e reconhecer que o que penso hoje é o que viverei amanhã. Não há punição externa, destino escrito ou sorte aleatória. Apenas a lei, que é perfeita, justa, matemática e pode ser usada sabiamente para transformar qualquer situação. Jesus aplicou essa lei com maestria divina. Ele não desperdiçava palavras, não duvidava, não oscilava entre pensamentos. Sabia que o que decretava com fé se realizaria, porque estava alinhado com a vontade do Pai, que é o bem absoluto. Quando disse levanta-te e anda, sua mente não tinha sombra de dúvida. Ele visualizava a perfeição, afirmava a vida, e a lei mental obediente produzia o resultado. Isso não era exclusivo dele. Ele declarou: quem crer em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Não porque os humanos são deuses separados, mas porque, em sua essência mais pura, a mente humana é um canal do pensamento divino. Quando alinhada com essa verdade, sem limitações ou medo, o impossível se torna possível. A lei mental não é mágica, mas é milagrosa. Não atua por capricho, mas por coerência. Não precisa de rituais ou fórmulas complexas, apenas de pensamento claro, palavras verdadeiras e fé viva. Quando você pensa em alinhamento com a verdade, com o bem, a beleza, a paz, a saúde e a abundância, ativa essa lei a seu favor. Quando pensa a partir do erro, medo, crítica, culpa ou escassez, a mesma lei atua, mas contra você. Esse é um dos ensinamentos mais poderosos e negligenciados do Evangelho. Muito se fala do amor, da compaixão e do sacrifício de Jesus, mas se esquece que ele ensinou como usar a mente como instrumento de criação consciente, não por vaidade ou poder pessoal, mas para cumprir a vontade do Pai na terra, como no céu. A mente é o campo onde o reino de Deus começa a se manifestar, a oficina onde o caráter é forjado, as experiências são moldadas e cada destino é decidido. Não há situação que não possa ser transformada se o pensamento que a sustenta for mudado antes. Não há doença que não possa ser curada se a ideia que a originou for curada. Não há conflito que não possa ser dissolvido se a visão interna for transformada. Por isso, a terceira chave do reino é esse entendimento silencioso e poderoso. O que penso, isso sou. O que sinto, isso atraio. O que imagino com fé, isso manifesto. E, se isso é verdade, todo ser humano tem dentro de si o potencial para redimir seu mundo, criar harmonia onde havia caos e revelar o reino de Deus em meio às aparências mais densas. Para isso, é preciso aprender a pensar como mestre, com amor, clareza, fé e autoridade espiritual, sem se deixar levar pelo pensamento coletivo de medo e desespero. Capítulo 4. A quarta chave, a oração científica e o poder da palavra. De todas as práticas espirituais conhecidas, nenhuma foi tão mal compreendida, mal utilizada e negligenciada quanto a oração.
Muitos a confundem com súplica, lamento, ritual mecânico ou repetição vazia. Mas a verdadeira oração, como Jesus ensinou, não é um pedido a um Deus distante nem um ato de resignação ao inevitável. Em sua essência, é o ato mais poderoso de criação consciente que um ser humano pode realizar. Quando seu mecanismo interno é compreendido e praticado com conhecimento da lei espiritual, torna-se uma ciência exata de transformação. Jesus não orava como os homens de seu tempo. Ele não repetia fórmulas, não se ajoelhava por hábito, não se aproximava de Deus como se ele estivesse ausente, nem pedia como se não soubesse. Ele afirmava, decretava, agradecia e declarava a verdade com autoridade. Quando disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste, ele demonstrava o princípio fundamental da oração científica. Orar não é pedir, mas reconhecer. Não é tentar mudar Deus, mas mudar a consciência para se alinhar com Ele. Toda oração eficaz se baseia nessa verdade essencial. Deus já deu todo o amor, saúde, abundância, paz e sabedoria. Esses não são prêmios futuros, mas realidades presentes, não estão em falta, não são escassos, não são retidos. Eles apenas esperam ser reconhecidos, aceitos e manifestados. E onde acontece esse reconhecimento? Na mente de quem ora. Por isso, a verdadeira oração não é um grito de necessidade, mas uma afirmação de plenitude. É o pensamento que se eleva acima das aparências, declarando o invisível como se fosse visível, mantendo essa visão com fé até que se torne realidade. Jesus ensinou isso ao dizer: quando orares, acredita que já recebeste, e receberás. Não há espaço para dúvida ou espera por resultados futuros. Ora-se com a certeza de que o desejado já existe na mente de Deus, e ao afirmá-lo em pensamento, palavra e sentimento, ele se precipita no plano visível como forma, circunstância, cura ou milagre. A oração científica não implora, afirma. Não hesita, declara. Não espera sinais, confia. E, nesse ato ativo, portas se abrem onde antes havia muros. Mas essa oração não é eficaz sem o entendimento do poder da palavra, porque cada palavra que você pronuncia é uma forma de oração. Não apenas as dirigidas a Deus, mas também as que você lança ao mundo, aos outros, a si mesmo. Quando você diz estou cansado, isso não tem solução ou tudo está errado, está orando a partir da consciência do erro, e o universo, que não distingue entre brincadeira, reclamação ou verdade, responde com fidelidade matemática a essa vibração. O que é afirmado se reforça, o que é declarado se manifesta, o que é nomeado com convicção ganha vida. Jesus entendia isso, por isso disse: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ele não falava de julgamento divino, mas de uma lei interna que responde a cada declaração. Muitas pessoas não entendem porque suas vidas não mudam, mesmo orando com fervor. Elas não percebem que, após orar com fé, falam de medo. Após decretar abundância, falam de escassez. Após afirmar saúde, lamentam a doença. Essas contradições mentais e verbais neutralizam a oração. É como plantar uma semente e depois pisá-la com dúvida, reclamação ou ressentimento. Por isso, a oração deve ser acompanhada de vigilância sobre o pensamento e a língua. Cada palavra deve ser uma extensão da sua visão espiritual. Cada frase deve afirmar o que você deseja manifestar, não o que teme ou rejeita. Isso não é hipocrisia nem negação. É a criação consciente de uma nova realidade através do pensamento e da palavra viva. Pois, como ensina o princípio eterno, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra cria, a palavra é semente, a palavra é o instrumento do Espírito. Quando você usa suas palavras para abençoar, afirmar a verdade, declarar que o reino de Deus está aqui e agora, você colabora com o processo divino de manifestação. Alinha sua consciência com o Criador, usando o mesmo poder que criou os mundos, aplicado à sua vida diária. A quarta chave do reino é esse entendimento sagrado. Orar é pensar e falar como Deus pensaria e falaria. É olhar além do aparente e afirmar o eterno. É declarar paz em meio ao conflito, abundância em meio à escassez, saúde em meio à dor, não para enganar a mente, mas para corrigir a visão,
estabelecendo externamente o que já é verdade internamente. Se você deseja resultados verdadeiros, ore com autoridade, com fé, sabendo que o Pai já respondeu antes mesmo de você abrir os lábios. Faça de cada palavra um canal de criação e, acima de tudo, viva como se a oração já tivesse sido atendida. Pois, se você ora a partir da consciência de falta, pede desde a negação. Mas, se ora a partir da consciência de plenitude, manifesta a partir do reino. A oração científica não falha, a palavra verdadeira não cai no vazio. Quando a mente se alinha com a verdade e a palavra declara com fé, a manifestação é inevitável. Capítulo 5. A quinta chave, fé. Entre todas as virtudes espirituais, a fé é exaltada como uma das mais importantes, mas também uma das mais mal compreendidas. Muitos pensam que ter fé é uma atitude passiva, uma crença sem fundamento, uma esperança resignada de que algo talvez mude algum dia. Essa não é a fé que Jesus ensinou. A verdadeira fé é uma força ativa, dinâmica e profundamente criativa. É uma energia espiritual que molda a substância do universo. Jesus nunca disse: se tens fé, espera que as coisas se resolvam. Ele disse: se tens fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: move-te daqui para lá, e ele se moverá, e nada te será impossível. A fé não é passividade, é a palavra em movimento, é o pensamento sustentado com tal força e convicção que faz a forma responder. A fé não espera, cria. Não se submete, declara. Não duvida, sabe. Aqui está a quinta chave do reino. Entender que a fé não é uma emoção isolada, mas a capacidade espiritual de sustentar uma ideia verdadeira, apesar de qualquer evidência contrária. É olhar para a doença e afirmar saúde, observar a escassez e proclamar abundância, ver a escuridão e declarar luz, não por fantasia, mas pelo entendimento de que o visível é apenas o resultado do invisível, e que o invisível, a ideia divina, o pensamento verdadeiro, a palavra cheia de autoridade, é o que molda o mundo material. Ter fé é viver a partir de uma visão superior. É não permitir que os sentidos governem a mente, mas que a mente, unida ao espírito, governe os sentidos. Jesus demonstrou isso repetidamente. Ele não se impressionava com as aparências, não cedia ao drama das multidões, nem se perturbava com o que os olhos viam. Sua fé era uma consciência constante da realidade de Deus, mesmo quando o mundo gritava o contrário. Essa fé não se constrói em um dia, mas também não é um dom reservado a poucos. É uma capacidade espiritual que todos possuem, mesmo que ainda não a tenham despertado. É como um músculo que cresce com o exercício. Cada vez que você escolhe confiar na verdade, mesmo quando a mente grita o oposto, você exercita sua fé. Cada vez que ora sabendo que a resposta já existe, você a desenvolve. Cada vez que agradece antes de ver o resultado, você a estabelece como base da sua realidade. A fé é a chave que mantém a oração conectada à sua manifestação. Sem ela, a ponte é cortada. Você pode afirmar, decretar, visualizar, mas sem fé, é como plantar uma semente em pedra. A semente precisa de solo fértil, e esse solo é a certeza interior de que o que você decreta é real, mesmo que ainda não seja visível. Essa certeza não se baseia em estatísticas, opiniões ou histórico pessoal, mas na natureza imutável de Deus, que é o bem absoluto e está eternamente presente. Quando Jesus curava, ele não dizia: espero que melhores. Ele dizia: tua fé te salvou. Não porque a fé tivesse poder mágico, mas porque ela alinhava a consciência do indivíduo com a realidade divina, e assim o milagre, a cura, a mudança, a manifestação acontecia. Isso não era exceção ou intervenção especial. Era o resultado natural da lei espiritual operando através da fé. A fé é o veículo pelo qual Deus se expressa no mundo, não um requisito imposto, mas uma porta que permite ao espírito entrar na forma. Onde há fé, há movimento. Onde há fé, há transformação. Onde há fé, há criação. Mas essa fé não pode ser misturada com dúvida, dividida ou declarar com os lábios enquanto nega com a mente. Deve ser uma força clara, vibrante e unificada. Quando é, não precisa gritar, lutar ou convencer ninguém, ela simplesmente sabe,
e esse saber interior dá vida ao que parecia morto. Cultivar a fé é uma prática diária. Não se trata de forçar-se a acreditar, mas de nutrir a mente com ideias verdadeiras, meditar na presença de Deus, declarar o bem mesmo na tempestade, caminhar sobre as águas do medo sabendo que sob cada passo há uma lei que te sustenta. A verdadeira fé não é cega. Ela vê além, vê o que o olho físico não vê, mas o coração reconhece. Ela vê o reino onde o mundo vê caos, a solução onde outros veem problemas, a luz onde outros proclamam escuridão. Essa visão espiritual é a essência da fé, e com ela tudo se torna possível. Essa é a quinta chave do reino, a chave que sustenta todas as outras, porque sem fé não há pensamento criativo, oração eficaz ou palavra com poder. A fé é o motor que acende a lei, a ponte entre a ideia e sua manifestação. Quando usada com amor, clareza e persistência, a fé torna o invisível visível e o eterno uma experiência viva. Capítulo 6. A sexta chave, amor, o centro de toda a lei. Tudo o que é verdadeiro, eterno e vem do Espírito se baseia em uma força: o amor. Não há lei espiritual mais elevada, energia mais pura ou princípio mais transformador. O amor é a essência de Deus e, portanto, o centro invisível que sustenta e dá sentido a todas as outras chaves do reino. Sem amor, a fé é fria, a oração é vazia, o pensamento é estéril. Só o amor dá vida à lei espiritual, e só a partir do amor o reino pode se manifestar em sua plenitude. Quando os fariseus perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele não hesitou. Não falou de regras, rituais ou proibições. Disse claramente: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nessas palavras, havia não apenas uma instrução ética, mas uma revelação metafísica profunda. Todo o universo, visível e invisível, opera por uma única lei: o amor divino em ação. Esse amor não é emoção, apego ou desejo. Não é o sentimento humano que hoje ama e amanhã rejeita. É uma força constante, universal e cósmica que dá sem condições, compreende sem julgamento e sustenta sem cessar. É a vibração essencial de Deus se manifestando em todas as coisas. Quando a alma humana se alinha com esse amor, tudo se encaixa. O amor é a substância da criação, o que mantém os planetas em órbita, faz as sementes brotarem, permite que o corpo se cure, a mente se esclareça e a vida flua. Amar é viver na frequência mais alta do reino, agir, pensar e falar a partir da consciência de unidade com tudo o que existe. Onde há amor, não há separação, e a separação é a raiz de todo o sofrimento. O amor cura porque unifica, próspera porque dá sem medo, perdoa porque entende a verdade espiritual mais elevada. Não há culpa no espírito, apenas ignorância buscando iluminação. Jesus não precisava punir porque via com olhos de amor, e ver com amor é enxergar além do erro, da conduta, da aparência, até encontrar em cada alma a centelha divina que nunca se apaga. Essa é a forma mais elevada de viver, não um ideal poético, mas uma lei prática. Quando você ama, entra em harmonia com a energia do universo, e essa harmonia se reflete no seu corpo, nos seus relacionamentos, nos seus projetos, no seu entorno. A saúde se fortalece, a mente se acalma, a abundância se desbloqueia, porque o amor é a ponte entre a consciência individual e a consciência universal. Onde há amor, Deus está presente. Mas amar assim exige deixar o ego para trás, aquele sistema de pensamento baseado no medo, na defesa, na separação e na necessidade de estar certo. O ego não sabe amar. Ele apenas possui, controla, compete e julga. O amor, por outro lado, é desapego, é dar sem exigir, abençoar sem esperar recompensa, confiar que o bem do outro nunca ameaça o seu próprio, porque todos somos sustentados pela mesma fonte. Quando Jesus disse amai vossos inimigos, não impôs uma tarefa impossível, mas revelou que o amor é a única força capaz de dissolver conflitos, não com fraqueza, mas com poder. O amor verdadeiro não se deixa pisar, mas também não precisa atacar. Não busca humilhar, mas também não se esconde. Ele simplesmente afirma a unidade de todos os seres e age a partir dessa compreensão profunda. Amar não é permitir abusos,
submeter-se ou calar diante da verdade. Amar é agir a partir da consciência de que somos todos um em Deus, e que cada alma, mesmo a mais adormecida, merece ser vista com olhos de compaixão, não por ela, mas por você. Porque cada vez que você odeia, separa-se do reino. Cada vez que guarda ressentimento, afasta-se da fonte. Cada vez que julga, escurece sua luz. Mas, cada vez que ama, mesmo em silêncio, mesmo sem ninguém notar, uma parte do mundo se transforma. Essa é a sexta chave do reino, a chave que não gira com força, mas com ternura, que não arromba, mas abre suavemente a porta do reino. Porque o reino não é conquistado, mas revelado no coração que escolheu amar. Ame quando for fácil, mas também quando parecer impossível. Ame o amigo, mas também o estranho, o adversário, aquele que ainda não despertou. Ame o mundo, não porque ele é perfeito, mas porque, em sua essência, já é Deus manifestado. O amor não é uma opção no caminho espiritual, é o próprio caminho. E quem caminha no amor nunca se perde, porque o amor é a única bússola que sempre aponta para o reino. Capítulo 7. A sétima chave, perdão como libertação espiritual. Entre todas as chaves do reino, poucas são tão poderosas, e ao mesmo tempo, tão temidas quanto o perdão. A mente condicionada pelo ego se agarra à ofensa, guarda registros do passado, repete suas feridas e acredita, erroneamente, que lembrar a dor é uma forma de proteção. Mas a alma que conhece a verdade sabe que, enquanto houver ressentimento no coração, não pode haver liberdade, e sem liberdade interior, o reino de Deus permanece velado. Jesus foi claro, radical e profundo ao ensinar sobre essa chave. Ele não sugeriu perdoar quando conveniente, nem pediu para esperar até se sentir pronto. Ele disse: perdoai e sereis perdoados. E foi além: se não perdoardes aos outros suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Essas palavras podem parecer duras, mas não são uma punição. São uma descrição exata de como a lei espiritual opera. Perdoar não é um favor que concedemos aos outros. É uma libertação que concedemos a nós mesmos. Quando não perdoamos, permanecemos presos ao passado, à dor, à imagem mental do outro, que se torna uma prisão interna. A ofensa, por maior que seja, vive apenas na memória, não na realidade, e é essa memória que continua afetando o corpo, a mente, as emoções e as circunstâncias. O perdão, então, não apaga o que aconteceu, pois isso já pertence ao tempo, mas dissolve seu poder sobre a consciência. Assim, abre as comportas do bem que antes estavam bloqueadas. Jesus entendia isso profundamente, por isso, mesmo na cruz, pronunciou a frase mais poderosa em um mundo governado pelo medo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aqui está a essência do perdão espiritual. Entender que o erro vem da ignorância, não da malícia. Que todo ataque é um grito não reconhecido por amor. Que quem fere o faz porque ainda não despertou sua própria luz. Guardar ódio mantém viva uma ferida que só se cura quando entregue ao amor. Não há oração verdadeira sem perdão, não há cura duradoura sem perdão, não há progresso espiritual sem perdão, porque o ressentimento é uma forma de julgamento, e o julgamento separa. O reino só se revela na unidade. Cada vez que você escolhe não perdoar, nega a si mesmo a entrada na dimensão de harmonia onde tudo é possível. Mas, cada vez que escolhe perdoar, mesmo que doa, mesmo que não entenda como, mesmo que ainda não sinta, você declara com a alma que deseja ser livre, e essa declaração tem poder. O perdão espiritual não depende do outro, não exige pedidos de desculpas ou reparação externa. É um ato unilateral de consciência. Significa: não te condeno mais na minha mente, não te carrego mais no meu coração, não permito mais que essa memória me separe de Deus. Não se trata de justificar o erro ou negar a dor, mas de transcendê-la, colocá-la nas mãos da lei divina, que vê mais longe, corrige com sabedoria e cura sem punição. O ego dirá: como posso perdoar isso? E Deus responderá: como não perdoar, se você é amor? O ego dirá: eles não merecem. E o Espírito dirá: o perdão não é sobre merecimento, é sobre liberdade. O ego dirá: se perdoar, me enfraqueço. E a verdade responderá:
Só quem perdoa conhece a força. Porque o perdão não é fraqueza, é a força em sua forma mais elevada, é a mestria interior, é a semelhança com Cristo. Quando você perdoa, não apenas liberta o outro através de si, mas, mais importante, liberta-se da escravidão do tempo. Quem não perdoa vive preso a um momento do passado, revivendo uma cena como se ela ainda tivesse poder. Mas quem perdoa retorna ao presente, limpo, esvaziado, pronto para receber a plenitude do reino, que não pode habitar em um templo poluído pelo ódio. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. É olhar para o passado e dizer: sim, isso aconteceu, mas não me define mais, não me controla, não me limita. E, ao fazer isso, uma nova energia entra na consciência, o corpo se alivia, a mente se esclarece, as portas que estavam fechadas começam a se abrir. Porque o amor, e apenas o amor, pode dissolver até as correntes mais antigas. Essa é a sétima chave do reino, a chave que muitos temem usar, mas que guarda a maior libertação. Não exige ritual, apenas uma decisão interna, silenciosa e profunda. Não carrego mais esse fardo, entrego essa dor ao oceano do amor divino, liberto você, liberto a mim mesmo. E, nessa liberdade, descubro que sempre estive em Deus. Onde há perdão, o reino começa. Capítulo 8. A oitava chave, o silêncio abençoado. Em um mundo que idolatra o barulho, teme o vazio e tenta preencher cada momento com palavras, imagens, opiniões e estímulos, a voz de Deus permanece inaudita para a maioria, não porque ele parou de falar, mas porque sua linguagem é o silêncio. A alma que deseja entrar no reino não pode fazê-lo correndo, gritando ou raciocinando. Sem fim. Ela deve parar, aquietar-se, voltar-se para dentro e ouvir. Essa é a oitava chave, o silêncio abençoado. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários, não para escapar do mundo, mas para se reconectar com o reino. Ele fazia isso porque sabia que a comunhão com o Pai só acontece quando o clamor da mente humana se acalma. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, ele ensinou. Não falava de um quarto físico, mas de um santuário interior, um espaço sagrado além do pensamento, onde a presença vive e se revela. O silêncio é muito mais que a ausência de barulho. É uma atitude interior, uma disposição da alma, uma abertura ao invisível. Não é apenas manter os lábios fechados, mas aquietar o julgamento, a preocupação, a urgência. Porque só quando a superfície do lago está calma, o reflexo do céu pode ser visto. Enquanto a mente estiver agitada, preocupada com o amanhã ou presa ao ontem, não há espaço para o novo, o eterno, o divino. O silêncio é suspender a personalidade por um momento, parar de se identificar com o papel, o problema, a história. É dizer: agora, não sou o que me acontece, não sou meus pensamentos, não sou o que acho que devo ser. Sou apenas consciência, sou apenas presença, sou apenas ser. E, nesse vazio sagrado, onde o ego não grita e o coração não corre, Deus aparece, não como uma voz trovejante, mas como uma certeza. Não como um milagre externo, mas como uma paz que não depende de nada. O silêncio é o solo fértil onde a oração floresce, a intuição desperta, a verdade ressoa sem necessidade de palavras. Ele não pode ser forçado, deve ser permitido. Não pode ser fabricado, deve ser descoberto. No início, o silêncio pode assustar, porque, quando o mundo externo se cala, ouvimos o eco de nós mesmos. Pensamentos reprimidos, medos não reconhecidos, a ansiedade escondida pelo barulho. Mas não devemos fugir disso. Devemos atravessá-lo, como quem passa por uma nuvem para chegar ao céu claro. Porque, atrás de cada sombra, a luz espera. Atrás de cada ruído interno, a voz que nunca deixou de falar aguarda. O silêncio também é disciplina. Em um mundo obcecado por ter opiniões, discutir e sempre ter a última palavra, a alma sábia escolhe permanecer em silêncio, não por medo, mas por sabedoria. Nem tudo precisa de resposta, nem toda emoção precisa ser dita, nem todo conflito precisa ser vencido. Às vezes, o maior ato de poder é manter o silêncio, porque nele ouvimos a direção interior, sentimos o momento certo,
evitamos erros impulsivos, plantamos paz. Esse silêncio não é isolamento, é comunhão. É o espaço onde a presença pode agir sem interferência. Quando a alma entra no silêncio, torna-se receptiva, e essa receptividade é a porta para a revelação. Porque Deus não força, não irrompe, não interrompe. Ele sussurra, inspira, guia, e sempre o faz no silêncio. Não se trata de viver em um mosteiro ou se retirar do mundo, mas de cultivar um espaço interior onde, em meio a qualquer situação, um centro de quietude possa ser preservado. É carregar o silêncio com você, ser silêncio em meio ao barulho, ser paz em meio ao caos, ser o reino em meio ao mundo. No silêncio, as perguntas atormentadoras começam a se dissolver, não porque todas são respondidas, mas porque perdem importância. O que parecia urgente deixa de ser. O que parecia impossível se torna leve. Porque, no silêncio, lembramos que tudo está bem, que o reino não foi perdido, que a solução já está preparada, que a orientação já foi enviada. Faltava apenas ouvir. Essa é a oitava chave. Ela não se dá com barulho, nem se revela com explicação. Ela se abre apenas para quem ousa aquietar-se, esperar, confiar. Porque o silêncio é a voz do Eterno, e, quando você se torna um com esse silêncio, o reino fala através de você. Capítulo 9. A nona chave: prosperidade como expressão de harmonia. Por séculos, espiritualidade e bem-estar material foram separados artificialmente. Muitos foram ensinados que buscar prosperidade é mundano, desejar abundância é egoísta, e viver com conforto é incompatível com uma vida centrada em Deus. Essa crença, embora bem intencionada, distorceu profundamente a mensagem espiritual verdadeira. Na criação de Deus, não há falta, miséria ou escassez. Quem vive no reino manifesta naturalmente a bondade em todas as suas formas, incluindo a prosperidade. Prosperidade é mais que dinheiro. É plenitude, suficiência, ordem e harmonia. Significa ter o necessário em cada momento para cumprir o propósito da vida com alegria, sem medo do amanhã, sem ansiedade por sustento, livre das correntes mentais de limitação. É entender que, como filho de Deus, você é herdeiro de uma abundância infinita, inesgotável, não negociável e independente das condições externas, dependendo apenas da sua consciência interna. Jesus não glorificava a pobreza nem idolatrava a riqueza. Ele vivia em constante provisão, nunca lhe faltava nada, nem aos que estavam ao seu redor. Multidões foram alimentadas com pouco, porque esse pouco foi elevado na consciência à visão de abundância. Impostos foram pagos com uma moeda encontrada na boca de um peixe, não por truque, mas por manifestação. Sua túnica sem costura simbolizava perfeição, não miséria. Tudo em sua vida expressava uma consciência de ordem divina, que é a essência da prosperidade. Ordem espiritual manifestada em forma. Quando sua mente e coração se alinham com as leis de Deus, a substância divina flui para você naturalmente, sem esforço e sem ansiedade. Porém, confusão, medo, ressentimento ou crenças erradas sobre dinheiro podem bloquear essa substância, não porque Deus a retém, mas porque sua consciência não permite sua recepção. A mente é o canal por onde a provisão entra na experiência. Se esse canal estiver limpo, o fluxo é constante. Se obstruído por pensamentos de escassez, culpa ou indignidade, o fluxo é interrompido. Para manifestar prosperidade, é preciso primeiro purificar a consciência. Isso não significa repetir frases vazias, mas estabelecer na mente uma compreensão clara. Deus é minha fonte, a substância divina é ilimitada, e o que preciso me é dado no momento perfeito, na forma perfeita, pelos canais perfeitos. Prosperidade não é algo a ser alcançado, mas reconhecido. Ela já existe em forma invisível, esperando ser atraída pela lei da correspondência. Essa lei responde não aos desejos superficiais, mas ao que você aceita profundamente como verdadeiro. Se você acredita que dinheiro é mau, que não merece mais ou que riqueza corrompe, suas orações não mudarão o que essa crença oculta sustenta. Mas, se você entende que o universo é generoso, que a abundância é a linguagem natural do espírito, e que não há virtude na miséria nem pecado na plenitude, sua consciência se abre e a vida responde. A prosperidade espiritual não acumula por medo,
nem desperdiça por vaidade. Ela circula, abençoa, serve, torna-se um veículo de expansão, um canal de generosidade e uma expressão de amor prático. O dinheiro, quando compreendido a partir do reino, é apenas energia em movimento, e toda energia consagrada a um propósito superior se multiplica. Jesus disse claramente: dai, e vos será dado, em boa medida, cheia, sacudida e transbordante. Não porque o universo recompensa a doação, mas porque doar é um sinal de confiança, e a confiança é uma porta aberta. Se você deseja prosperar, não pergunte primeiro quanto tem, mas como pensa. Não olhe para sua conta bancária, olhe para sua conta espiritual. O que você acredita sobre riqueza? O que diz quando vê alguém bem-sucedido? O que pensa quando surge uma oportunidade? Tudo isso revela seu estado interno, e o estado interno é a causa. A experiência externa é o efeito. Essa é a 9ª chave do reino, uma chave libertadora que desmantela séculos de culpa, medo e ignorância. Ela diz que você não nasceu para sofrer ou apenas sobreviver, mas para florescer. Sua alma não encarnou para mendigar pão, mas para expressar a perfeição divina em todas as suas formas. Sua provisão já está garantida se você alinhar sua mente com a verdade do amor e da harmonia universal. Prosperidade não é o objetivo, é uma manifestação, um resultado natural de uma consciência desperta. Quando você vive a partir do reino, nada falta, nada sobra, tudo flui, tudo abençoa, tudo basta. Capítulo 10. A 10ª chave, o poder da gratidão. Existe uma força espiritual que, quando ativada com sinceridade e consistência, transforma a consciência mais rápido que qualquer outra prática. Ela não exige palavras elaboradas, discursos longos, rituais ou explicações. Expressa-se em uma atitude interna simples, poderosa e divina: a gratidão. Essa é a 10ª chave do reino, e, embora muitos a considerem uma virtude secundária, ela é, na verdade, uma força vibracional tão elevada que abre instantaneamente as portas do bem. A gratidão não é uma reação emocional a um favor recebido, nem apenas dizer obrigado quando as coisas vão bem. A verdadeira gratidão é um estado de consciência, uma forma de ver a vida, uma postura espiritual que reconhece o bem mesmo quando ele ainda não é visível. Jesus sabia disso profundamente. Diante de 5 pães e 2 peixes, ele não lamentou a falta, não pediu mais, ele agradeceu. E, ao agradecer antes que o milagre fosse visível, ativou a lei da multiplicação. Essa é a essência da gratidão espiritual: afirmar o bem antes que ele apareça, permitindo que ele se manifeste. Dar graças após receber é natural. Dar graças antes de receber é fé ativa, consciência elevada, alinhamento com o reino. Quem agradece antecipadamente mostra que já aceitou o bem como real, mesmo que os sentidos ainda não o percebam. E o que é aceito com fé e gratidão inevitavelmente se materializa. A gratidão, portanto, é uma forma de oração silenciosa. Ela não pede, reconhece, não súplica, afirma, não implora, confia. É uma expressão de humildade diante de Deus, uma declaração interna que diz: sei que o bem já foi dado, e por isso sou grato. A alma que vive em gratidão transforma seu entorno sem grande esforço, porque a gratidão é uma frequência de atração, uma energia que dissolve resistências e amplifica o que toca. Se você agradece pela vida, ela se expande. Pela saúde, o corpo se fortalece. Pelas ideias, a mente se esclarece. Pelo pouco, esse pouco se torna muito. No entanto, muitas almas vivem presas na reclamação. Reclamam do trabalho, do corpo, do tempo, dos outros, de si mesmas. A reclamação é a negação do bem, uma afirmação de falta. E, assim como a gratidão abre, a reclamação fecha. Ela bloqueia o canal da provisão, da paz e da alegria, porque, ao focar no que falta, o sentimento de carência cresce. Jesus não ensinou a reclamar. Ele ensinou a abençoar, a agradecer, a erguer o olhar e ver com os olhos da alma o que já está presente, mesmo que ainda não visível. A gratidão é também um antídoto para o medo, porque, ao agradecer, você reconhece que está sendo sustentado, que não está sozinho, que o Espírito já providenciou tudo o que é necessário.
Nesse ato interno, a ansiedade desaparece, e, onde não há ansiedade, a mente fica livre para receber inspiração, orientação, respostas. Agradecer é, então, uma forma de confiar, e quem confia vive no reino. O poder da gratidão está em sua pureza. Ela não exige, não manipula, não negocia. Apenas vê o bem, nomeia-o e celebra-o. E essa celebração é criativa. Não é ilusão ou escapismo. É fé em ação, visão espiritual, a alma dizendo: vejo Deus agindo aqui, agora, no que tenho, no que sou, no que está por vir. Ser grato em meio à dificuldade não é negá-la, é transcendê-la. É colocar o olhar no real, não no aparente. É declarar que, além do que parece faltar, há uma presença que sustenta, guia, protege e provê. Essa declaração não precisa ser dita em voz alta. Um único pensamento grato, uma pausa interior, um suspiro de reconhecimento é suficiente para transformar o campo vibracional da consciência. A gratidão é uma semente divina. Quem a planta colhe abundância de formas que a mente pode não prever, mas que certamente virão, porque a lei espiritual nunca falha. Ela responde não a quem pede com medo, mas a quem agradece com certeza. Essa é a 10ª chave do reino, a chave que não abre apenas uma porta, mas todas. Onde há gratidão, há luz. Onde há gratidão, há verdade. Onde há gratidão, há amor. Agradeça pelo que tem, pelo que é, pelo que está por vir. Agradeça até pelo que ainda não entende, porque, por trás de cada passo, Deus está guiando você. E, quando a alma agradece, mesmo em silêncio, todo o universo responde. Aqui está o reino. Capítulo 11. A 11ª chave, não julgarás, o caminho da não conflitividade. Entre todos os ensinamentos de Jesus, um ressoa com força e profundidade. Não julgueis para que não sejais julgados. À primeira vista, parece um conselho moral, um convite à tolerância ou uma diretriz ética para a convivência. Mas é muito mais que isso. É uma chave espiritual, uma lei mental, uma porta direta para a paz do reino. Porque julgar não é apenas ter uma opinião. É assumir o papel de criador do outro, determinar com uma mente limitada algo que só a mente divina pode compreender plenamente. Cada vez que o julgamento surge, o fluxo da harmonia é interrompido. Essa é a 11ª chave do reino. Abster-se de julgar para permanecer na frequência do amor. Porque, onde há julgamento, há separação, e onde há separação, o reino, que é a unidade perfeita, não pode se manifestar. O julgamento nasce do ego, é a forma da mente tentar controlar tudo, proteger-se do medo, elevar-se acima dos outros para evitar enfrentar sua própria sombra. Julgar é dizer: sei quem você é, sei seu valor, sei o que fez e por que fez. E isso, espiritualmente, é uma profunda arrogância. Jesus nunca condenou, mesmo diante do erro. Ele via além da ação, não se deixava enganar pelas aparências. Sabia que, por trás do ato mais sombrio, há uma centelha divina esperando ser reconhecida. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não foi uma frase de fraqueza, mas de suprema compreensão espiritual. O julgamento, por outro lado, não vê além. Ele para na forma, agarra-se ao externo, e ao fazer isso, nos prende em uma prisão mental que nos separa dos outros, e portanto, de Deus. Cada vez que você julga, gera conflito, não apenas externamente, mas dentro de si. O julgamento aperta a mente, endurece o coração e enfraquece a conexão com o espírito. Nesse estado, a paz se torna impossível. A alma que julga diz: isso está errado, esse é indigno, esse é menos. Mas a alma que despertou para o reino diz: tudo é Deus em diferentes estágios de revelação. Não penalize-me for they know not what they do. Não porque aprovo o erro, mas porque confio que a lei divina o corrigirá sem punição, sem violência, sem que eu precise ser o juiz. O caminho da não conflitividade não é passividade, é força contida, mestria espiritual, consciência elevada. Não é fechar os olhos para a injustiça, mas abrir o coração para uma compreensão mais elevada. Porque, onde o ego vê culpa, o espírito vê aprendizado. Onde o ego vê erros imperdoáveis,
o Espírito vê caminhos para o despertar. E, ao não julgar, também nos libertamos de julgar a nós mesmos, porque o julgamento é uma flecha que sempre retorna. Quem vive julgando vive sob a ameaça de punição. Quem renuncia ao julgamento torna-se um canal de graça. Isso não significa que não podemos discernir. O discernimento é luz, o julgamento é escuridão. O discernimento vê claramente sem condenar. O julgamento ataca, rótula, confina. O discernimento diz: isso não está alinhado com o bem, escolho outra coisa. O julgamento diz: isso é ruim, e você é culpado por isso. E, nisso, o fluxo do amor é cortado. A lei espiritual é clara. Você recebe o que dá, vê o que acredita, experimenta o que sustenta. Se julgar, receberá de volta conflito interno, relacionamentos tensos, visão distorcida. Mas, se escolher ver com os olhos de Cristo, abençoar em vez de condenar, liberar em vez de acusar, o mundo começa a refletir essa paz, não porque tudo muda fora, mas porque a percepção muda dentro. Essa é uma das chaves mais sutis e poderosas do reino. Quem para de julgar, para de sofrer desnecessariamente, para de repetir a velha história do bem contra o mal, de mim contra o outro, e começa a viver a partir da unidade. Não é uma tarefa fácil, mas é um caminho seguro. Cada vez que o julgamento tentar surgir em seus lábios ou mente, lembre-se: não sou juiz, sou luz. Não sou carrasco, sou ponte. Não sou voz de condenação, sou a presença do reino. Porque, quando você não julga, Deus pode trabalhar livremente em você e através de você. E, nesse espaço interno limpo, a paz se instala, e o conflito desaparece como uma sombra diante da luz. Capítulo 12. A 12ª chave: buscai primeiro o reino. No ápice dos ensinamentos de Jesus, há uma frase que não é apenas um conselho, mas um comando espiritual, uma bússola interna, uma fórmula infalível. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é uma promessa distante, nem uma expressão simbólica. É uma lei universal condensada em palavras divinas. É a chave de ouro que abre todas as portas, porque contém a ordem espiritual do universo. Essa frase é a grande correção que a humanidade deve fazer para transformar sua vida. Parar de buscar primeiro as coisas: dinheiro, saúde, relacionamentos, sucesso, aprovação, soluções externas, e começar a buscar o reino. Mas o que é esse reino? Não é um lugar, um destino após a morte ou um prêmio reservado a poucos. É um estado de consciência, uma presença viva de harmonia, paz, plenitude, sabedoria, amor e poder divino que habita dentro de você. Buscar o reino é voltar ao seu centro, parar de acreditar que a fonte do seu bem está fora e começar a descobrir que tudo o que você realmente precisa já foi providenciado pelo Espírito, esperando ser reconhecido a partir de uma consciência mais elevada. Esse reconhecimento começa quando você abandona a corrida dos desejos incessantes e se volta para dentro, não como quem foge do mundo, mas como quem lembra que a raiz do mundo está na mente. Mudar os galhos não adianta se a raiz ainda está doente. Mas, se curar a raiz, toda a árvore floresce. Jesus não disse buscai o reino e talvez as coisas venham. Ele disse: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso inclui tudo o que é necessário para a vida: alimento, roupa, abrigo, relacionamentos, ideias, oportunidades, descanso, proteção, orientação. Não porque o reino é um mercado onde se trocam favores, mas porque, ao entrar nessa consciência mais elevada, o que parecia distante ou impossível começa a se manifestar. Portas fechadas se abrem, fardos pesados se dissolvem, problemas se reconfiguram como lições, e lições, como bênçãos. Buscar o reino primeiro é um ato de fé, mas também de inteligência espiritual. É entender que nada externo se sustenta se não houver verdade dentro. É viver com a certeza de que, quando a alma se alinha com o superior, o inferior se encaixa. Quando a mente se satura de luz, as sombras não permanecem. Quando o coração se rende à presença divina, o medo não encontra raiz. Isso não significa abandonar responsabilidades ou se tornar indiferente às coisas do mundo. Significa que, antes de agir, você ora. Antes de decidir, escuta.
antes de buscar fora, reconhece dentro. Significa que, ao acordar cada manhã, em vez de correr para o barulho, você escolhe alguns minutos de quietude para dizer: Pai, que teu reino se expresse em mim hoje, que tua paz governe minha mente, que teu amor guie minhas palavras, que tua luz inspire meus passos. Tudo o mais me será acrescentado. E será, não por magia, mas por lei, porque a vida responde à consciência, e a consciência que coloca Deus em primeiro lugar nunca fica sem. Essa é a 12ª chave, a que reorganiza tudo, endireita o caminho torto, muda a causa e, portanto, transforma o efeito. Não lute pelas coisas, busque primeiro o reino. Não se obceque pelos resultados, volte ao seu centro. E, quando o fizer, verá que o que antes perseguia agora o encontra, porque o reino não é uma recompensa, é a origem. Quando você o reconhece como tal, tudo mais chega sem esforço, em paz, no tempo certo e com propósito. Capítulo 13. A 13ª chave, alegria como manifestação de Deus. A alma que toca o reino não permanece a mesma. Algo profundo muda, não porque o mundo externo se transforma imediatamente, mas porque a forma de habitá-lo se torna nova, clara, luminosa. E dessa mudança surge um estado que não precisa de explicação, que não depende de circunstâncias, que não pode ser fabricado: a alegria. Essa não é uma simples sensação de felicidade, uma euforia passageira ou uma excitação condicional. A alegria espiritual é uma vibração da alma em contato consciente com Deus, a expressão viva de sua presença. Por isso, essa é a 13ª chave. A alegria como manifestação de Deus. Jesus não era um homem triste. Era profundo, sim, compassivo, sim, consciente da dor do mundo, também. Mas era, essencialmente, alegre. Sua proximidade com o Pai lhe dava uma alegria interna que não dependia do que acontecia fora. Ele não se deixava esmagar por críticas, traições ou pela ignorância ao seu redor, porque sua consciência estava ancorada na verdade, e a verdade gera alegria. Quando falava do reino, ele o comparava a casamentos, festas, banquetes, pérolas preciosas, tesouros encontrados. Não o descrevia como algo pesado ou distante, mas como uma celebração que começa na alma e transborda para a vida. A alegria é um sinal de alinhamento espiritual. Onde há alegria, a conexão com a fonte, a liberdade interior, a verdade sendo reconhecida, mesmo que ainda não manifestada no visível. Por isso, a alegria não é o resultado do reino, mas parte do caminho para ele. Não é alcançada no final, mas cultivada desde o início, como um ato de confiança, uma declaração viva de que Deus está aqui, agora, e tudo está bem. A alma que compreendeu a lei divina pode caminhar com alegria mesmo entre espinhos, não porque nega a dor, mas porque sabe que a dor tem um propósito superior, que não é punição, mas parte do processo de despertar. A alegria não elimina a compaixão, mas apaga o ressentimento. Não remove o esforço, mas dissolve o sacrifício estéril. Não evita o aprendizado, mas o transforma em expansão luminosa. Muitos acreditam que espiritualidade deve ser séria, pesada, solene. Nada está mais longe da verdade. Deus é alegria. Tudo o que ele cria vibra com ritmo, cor, beleza. O universo não foi feito em tristeza, mas em júbilo. A vida é dança, melodia, respiração sustentada por um amor que não pode ser contido. A alma que entende isso se torna leve, não irresponsável, mas livre. Não superficial, mas profunda na certeza de que tudo o que é necessário está sendo providenciado e guiado por uma ordem perfeita. Essa certeza é chamada alegria. Cultivar a alegria é uma prática espiritual. Não é esperar que tudo vá bem para sorrir, mas sorrir a partir do centro, mesmo quando as ondas parecem altas. É rir com Deus, brincar com a vida, sabendo que você é sustentado, mesmo na incerteza. A alegria é a linguagem da alma desperta, o fruto natural de uma consciência que escolheu a paz acima do medo, a fé acima do controle, a unidade acima do julgamento. Jesus disse aos seus discípulos: "Falei-vos isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa." Ele não queria seguidores tristes, sobrecarregados por regras e culpa.
Queria almas livres, conscientes, vivas, transbordando a presença divina. Queria que a alegria de Deus se tornasse carne na experiência diária. A verdadeira alegria não depende de dinheiro, do corpo, do sucesso ou de condições externas. Ela nasce do contato direto com o Espírito, e desse lugar interno, as coisas começam a se organizar ao redor dessa vibração, porque a alegria é contagiante para o universo, atrai o que se assemelha a ela. Essa é a 13ª chave, uma chave que não é tomada com esforço, mas com abertura. Não é conquistada, é permitida. Não é forçada, é revelada. Permita-se a alegria, permita-se rir sem culpa, gozar sem medo, viver como se o reino já estivesse aqui, porque ele está. Onde há alegria, Deus está se expressando, e onde Deus se expressa, tudo floresce. Capítulo 14. A 14ª chave, o propósito espiritual da sua vida. Nada na criação de Deus é acidental. Cada estrela segue sua órbita, cada flor desabrocha em seu tempo, cada ser vivo tem um lugar no grande plano. E seria diferente com você? Você acha que está aqui por acaso, que nasceu apenas para sobreviver alguns anos e desaparecer sem sentido? Não. Não há vida sem propósito, nem alma que encarne sem razão. Essa razão não é imposta de fora, nem decidida por outros. Está escrita no mais profundo do seu ser, e só você pode lembrá-la. Essa é a 14ª chave do reino. Descobrir o propósito espiritual da sua vida. O propósito não é necessariamente uma profissão, uma conquista ou uma tarefa específica. É mais sutil, mais expansivo, mais elevado. É o modo como Deus escolheu se expressar através de você. Não é tanto sobre o que você faz, mas quem você é enquanto faz. Uma mãe que cuida com amor, um artesão que cria com consciência, um professor que inspira, um jardineiro que planta beleza, um jovem que escuta com compaixão. Todos estão cumprindo um propósito quando sua ação vem da alma, não do ego. Jesus sabia seu propósito e nunca duvidou dele. Não o buscava na aprovação alheia, nem o mídia por resultados. Ele o vivia, o encarnava. Seu propósito era revelar o reino, e ele o fez curando, ensinando, perdoando, mas, acima de tudo, sendo uma expressão constante da presença de Deus. O mesmo é possível para cada um de nós. Não importa quão simples ou complexa sua vida pareça. Se você a vive com consciência, amor e devoção ao bem, está cumprindo seu papel no plano divino. A alma sofre quando se desvia de seu propósito, porque então se sente vazia, inquieta, confusa. Ela se enche de ansiedade, se dispersa em 1000 direções, se compara, se frustra. Mas, no momento em que começa a se alinhar com aquilo para o qual foi criada, a energia flui, portas se abrem, a paz aparece, não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo faz sentido. O propósito espiritual não elimina os desafios, mas dá-lhes direção. Não apaga os obstáculos, mas dá-lhes significado. E, nesse significado, há força, visão, propósito. Como encontrar o propósito? Ele não é perseguido freneticamente, é escutado. Está no que te inspira, no que acende teu coração, no que você faria mesmo sem recompensa, no que flui naturalmente através de você. Está no que você dá ao mundo sem esforço, no que os outros recebem de você como um presente invisível. Está na sua maneira única de trazer luz onde há sombra. Você não precisa de fama, poder ou títulos para vivê-lo. Só precisa de honestidade interior e disposição para ser um canal de Deus no cotidiano. Quando Jesus disse: "Quem quiser salvar sua vida a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa a encontrará", ele falava disso. Não se referia a um sacrifício doloroso, mas à entrega do ego. Quem busca o propósito na mente inferior, no desejo de ser importante ou no medo de não ser suficiente, se perde na confusão. Mas quem se desapega dessas ideias e se rende ao fluxo do espírito encontra uma vida mais rica, mais plena, mais real. Seu propósito espiritual não é algo que você inventa, é algo que descobre. Não é algo que alcança um dia como meta final, mas algo que vive todos os dias, em cada ação, em cada escolha. Quanto mais você se alinha com ele, mais simples tudo se torna, porque você não precisa mais competir, justificar-se ou provar nada.
Você só precisa ser quem realmente é, como Deus sonhou você antes do tempo começar. Essa é a 14ª chave, a chave que conecta sua história à eternidade, que transforma cada momento em uma expressão do reino. Não espere que tudo esteja claro antes de começar. Comece, e a clareza virá. Caminhe, e o caminho aparecerá sob seus pés. Viva com propósito, e sua vida se tornará uma resposta, não a uma obrigação, mas a um chamado silencioso que sempre esteve em seu coração. Porque, quando você vive a partir do propósito, não vive apenas para viver. Vive para manifestar Deus. E esse é, em essência, o verdadeiro significado de estar vivo. Capítulo 15. A 15ª chave, a mestria da consciência de Cristo. Todo o caminho espiritual tem um destino claro e glorioso: a realização da consciência de Cristo. Não é um ideal inatingível, uma doutrina rígida ou uma figura distante reservada a poucos escolhidos. É o estado de consciência ao qual toda alma é chamada, a lembrança profunda da unidade com Deus, a personificação viva do Espírito em pensamento, palavra e ação. Quem compreende isso segura nas mãos a 15ª e última chave do reino: a mestria da consciência de Cristo. Jesus não veio se apresentar como uma exceção divina. Ele veio revelar o que todo ser humano é em essência e o que pode manifestar ao despertar da ilusão do ego. Suas palavras não eram apenas ensinamentos, eram chamas. Suas obras não eram milagres alheios à lei, mas demonstrações do que acontece quando a alma vive plenamente sua identidade espiritual. Quando ele disse: "Vós sois a luz do mundo", ou "Quem crer em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores", não falava por vaidade, mas pela verdade eterna do nosso ser. A consciência de Cristo não é apenas acreditar em Cristo. É pensar com a mente de Cristo, sentir com o coração de Cristo, agir com o amor de Cristo. É deixar de ver separação onde há unidade, transcender a dualidade do mundo, bem e mal, sucesso e fracasso, você e eu, e entrar na visão espiritual onde tudo é um, tudo é uma expressão de Deus, tudo faz parte do mesmo corpo místico. Esse estado não pode ser imposto, falsificado ou alcançado por esforço humano. Ele vem pela entrega interior, é o resultado de ter caminhado o caminho, purificado a mente, aberto o coração, perdoado o mundo, silenciado a mente, abraçado o propósito, despertado o amor. A consciência de Cristo é o fruto maduro de uma alma alinhada. Não se trata de tornar-se perfeito em termos humanos, mas de lembrar a perfeição espiritual que você já é e viver a partir desse lugar. Quando a alma entra nessa consciência, não perde sua humanidade, mas a transfigura. Continua caminhando entre pessoas, mas não pertence mais ao mundo do conflito. Continua falando, mas suas palavras tornam-se sementes. Continua agindo, mas suas ações são um canal do Espírito. Continua sentindo, mas suas emoções fluem sem possuí-la. Continua vivendo, mas vive como quem não teme mais a morte, porque despertou para a vida eterna aqui e agora. A mestria espiritual não é escapar do mundo, mas redimi-lo de dentro. Jesus comia com os rejeitados, tocava os impuros, falava com os marginalizados. Ele não se afastava da dor, ele a transformava com sua própria presença. Isso é a verdadeira mestria: estar onde a luz é necessária e ser essa luz, não para impor, convencer ou conquistar, mas para irradiar, não com palavras, mas com vibração, não com força, mas com verdade. A consciência de Cristo é também visão. Ver todos como filhos de Deus, ver o bem escondido atrás do erro, a perfeição por trás das aparências, ver o Cristo em si mesmo e nos outros, mesmo quando os outros não o veem, negam ou rejeitam. É vê-lo, sustentá-lo, amá-lo, porque é a verdade. E essa verdade, quando sustentada, transforma o ambiente, porque o mundo é um reflexo da consciência, e a consciência unida ao Cristo não precisa mudar o mundo para estar em paz. Ela está em paz, e o mundo se alinha. Essa é a mestria. Não fama, não poder, não controle, mas liberdade, união, a presença viva do reino na terra. Essa é a 15ª chave, a chave final que não fecha, mas abre para sempre. Ela abre a mente ao ilimitado, o coração ao eterno, a alma ao fogo do amor puro. E, nesse fogo, tudo o que é falso se queima, e só a verdade permanece. A verdade que diz que você e eu somos um,
que eu e o Pai somos um, que tudo está em Deus e Deus está em tudo. Eu não vim fugir do mundo, mas preenchê-lo de luz. Eu lembrei quem sou, e ao lembrar, libertei o mundo comigo. Porque a consciência de Cristo não é uma meta, é um retorno à origem com a consciência que antes faltava. É ser como criança, mas com a alma desperta. É caminhar pela terra com o céu aceso dentro de si. E quem chega a esse lugar não busca mais chaves, pois se tornou a porta viva do reino. Capítulo 16. A 16ª chave, a unidade com o todo. No coração de toda busca espiritual, há uma verdade que ressoa como um chamado eterno. Tudo é um. O universo, em sua vastidão, não é uma coleção de partes separadas, mas uma tapeçaria viva onde cada fio está entrelaçado com o outro, tecido pela mão do Criador. A 16ª chave do reino é a compreensão e a vivência da unidade com o todo, a percepção de que você não está separado de Deus, dos outros ou da criação. Essa verdade, quando abraçada, dissolve as ilusões de isolamento e conflito, abrindo a porta para a paz que transcende o entendimento humano. Jesus ensinou essa unidade em cada gesto, palavra e milagre. Quando ele dizia "Eu e o Pai somos um", não estava proclamando uma exclusividade, mas apontando para uma realidade universal. A essência divina que pulsa em você é a mesma que anima o universo. Cada pessoa, cada criatura, cada evento, por mais dissonante que pareça, faz parte de um único movimento divino. A separação é uma ilusão do ego, uma miragem criada pela mente que se esqueceu de sua origem. O ego vê diferenças, hierarquias, divisões. A alma desperta vê unidade, harmonia, propósito. Viver a partir dessa chave é reconhecer que o que você faz a si mesmo, faz ao outro. O que deseja para o mundo, deseja para si. O que abençoa no outro, abençoa em você. Isso não é apenas uma ideia poética, mas uma lei espiritual prática. Quando você age a partir da consciência de unidade, suas ações se tornam sementes de harmonia, seus pensamentos se alinham com o fluxo do bem, e sua vida começa a refletir a ordem divina. O conflito, seja interno ou externo, nasce da crença na separação. Quando você percebe que não há outro, mas apenas expressões diferentes do mesmo Deus, o julgamento se dissolve, o medo se desvanece, e o amor se torna inevitável. Essa unidade não nega a individualidade. Você é único, um raio singular da luz divina, mas sua singularidade não o separa, ela o completa. Assim como as cores de um arco-íris são distintas, mas fazem parte da mesma luz, cada alma é uma expressão única do todo, contribuindo para a sinfonia da criação. Jesus vivia essa verdade. Ele não se colocava acima dos outros, mas os elevava à sua própria consciência, vendo em cada um, do leproso ao fariseu, do pecador ao discípulo, a centelha divina que nunca se apaga. Ele nos convida a fazer o mesmo, a olhar para o mundo e dizer, em silêncio ou em voz alta, somos um, porque viemos da mesma fonte. Como viver essa chave? Comece observando seus pensamentos. Quando surge a tentação de separar, de rotular alguém como diferente ou errado, pause e lembre-se. Essa alma, como eu, é parte de Deus. Não é preciso concordar com todos ou aprovar todas as ações, mas é essencial reconhecer a essência divina que une tudo. Pratique a unidade ao abençoar, em vez de amaldiçoar. Ao compreender, em vez de condenar. Ao construir, em vez de dividir. Quando você age a partir da unidade, o reino se manifesta, porque o reino é a própria unidade. A harmonia perfeita onde não há lacunas, apenas plenitude. Essa chave exige coragem, porque o mundo está impregnado da ilusão da separação. Ele nos ensina a competir, a temer, a nos proteger. Mas a alma que escolhe a unidade transcende essas lições. Ela não luta contra o mundo, ela o ilumina. Ela não se fecha em si mesma, ela se expande para abraçar o todo. E, nesse abraço, encontra a liberdade, porque a verdadeira liberdade não está em estar sozinho, mas em ser um com tudo. Essa é a 16ª chave. A chave que une o que parecia dividido, que cura o que parecia ferido, que revela o reino como um estado de consciência onde tudo é um, tudo é Deus, tudo é você. Capítulo 17. A 17ª chave, a aceitação da divina ordem.
Em um mundo que parece caótico, onde eventos inesperados, perdas e desafios testam a alma, há uma chave que traz paz inabalável: a aceitação da divina ordem. Essa é a 17ª chave do reino, a compreensão de que tudo, absolutamente tudo, está sob a regência de uma inteligência superior, de um propósito maior que transcende a visão limitada da mente humana. Nada é aleatório, nada está fora de lugar, nada escapa ao fluxo perfeito do amor divino. Jesus vivia essa verdade com uma serenidade que confundia seus contemporâneos. Diante da tempestade, ele dormia. Diante da traição, ele perdoava. Diante da cruz, ele confiava. Ele não resistia às circunstâncias, porque sabia que, por trás de cada evento, havia um propósito divino, uma lição de amor, um passo em direção ao despertar. Quando ele dizia "seja feita a tua vontade", não estava se rendendo à derrota, mas alinhando sua consciência com a ordem perfeita do Pai, que é sempre o bem, sempre a harmonia, sempre a vida. Aceitar a divina ordem não é resignação passiva ou indiferença diante do sofrimento. É um ato de fé ativa, uma entrega consciente à sabedoria que governa o universo. É dizer: não vejo todo o quadro, mas confio que cada peça está no lugar certo. Essa confiança não elimina os desafios, mas os transforma em oportunidades. O que parece uma perda é, na verdade, um redirecionamento. O que parece um obstáculo é uma lição. O que parece dor é, na essência, um convite para crescer. A divina ordem não é um plano rígido imposto de fora. É um fluxo vivo que se desdobra através de você, com você, para você. Viver essa chave exige desapego da necessidade de controlar. A mente humana quer entender tudo, prever tudo, corrigir tudo. Mas a alma que aceita a divina ordem sabe que não precisa forçar o rio a fluir. Ela apenas se deixa levar pela corrente, confiando que o destino é sempre o reino. Isso não significa abandonar a ação, mas agir a partir da paz, não da ansiedade. A partir da confiança, não do medo. Quando você aceita que tudo está em ordem, mesmo quando não parece, você se alinha com a energia do universo, e essa energia começa a trabalhar a seu favor. Como praticar essa chave? Comece com pequenas coisas. Quando algo não sai como esperado, um plano que falha, uma porta que se fecha, uma espera que se prolonga. Em vez de resistir, diga: há uma ordem divina aqui, e eu confio nela. Respire, aquiete-se, e pergunte: o que essa situação está me ensinando? Como ela está me guiando para o reino? Às vezes, a resposta vem como uma intuição. Outras vezes, como uma paz que não explica, mas consola. E, com o tempo, você perceberá que até os momentos mais difíceis tinham um propósito, uma beleza oculta, um presente disfarçado. Jesus ensinou isso ao dizer: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Ele não estava sugerindo negligência, mas confiança. A divina ordem cuida de tudo, e sua tarefa é permanecer aberto, receptivo, alinhado. Quando você aceita essa ordem, a vida se torna mais leve, porque você não carrega mais o peso de tentar consertar o universo. Você apenas dança com ele, sabendo que cada passo, mesmo os tropeços, faz parte de uma coreografia perfeita. Essa é a 17ª chave. A chave que transforma o caos em harmonia, a dúvida em certeza, a resistência em entrega. Quando você aceita a divina ordem, o reino não é mais um destino. Ele se torna o próprio caminho. Capítulo 18. A 18ª chave, o poder da intuição. Dentro de cada alma há uma voz silenciosa, um guia interior, uma luz que nunca falha. Essa voz não fala com palavras, mas com sensações, insights, certezas que surgem sem explicação. Essa é a intuição, a 18ª chave do reino, o canal direto através do qual a mente de Deus se comunica com a mente humana. A intuição não é um dom raro ou um talento místico. É a linguagem natural da alma, a bússola que aponta para a verdade quando a lógica sozinha não basta. Jesus vivia guiado pela intuição. Ele sabia quando falar e quando silenciar, quando agir e quando esperar, quando curar e quando ensinar. Não era por acaso que ele aparecia no momento certo, dizia a palavra exata, tocava o coração preciso. Ele estava em constante sintonia com a voz do Pai,
que falava através de sua intuição. Quando ele dizia eu não faço nada por mim mesmo, mas conforme o Pai me mostra, ele revelava o segredo da mestria espiritual. Ouvir a voz interior que sempre sabe o caminho. A intuição é a ponte entre a mente consciente e a sabedoria divina. Ela não depende de conhecimento externo, de diplomas ou de experiências passadas. Ela surge do silêncio, da abertura, da confiança. Mas, em um mundo dominado pelo barulho, pela lógica rígida e pela necessidade de provas, a intuição é frequentemente ignorada. A mente racional quer explicações, evidências, garantias. A intuição, porém, não se explica, ela simplesmente sabe. E, quando seguida, conduz a decisões acertadas, caminhos inesperados, soluções que a mente lógica jamais imaginaria. Para viver essa chave, é preciso aprender a ouvir. Isso começa com o silêncio, porque a intuição não compete com o ruído da mente agitada. Quando você se aquieta, seja em meditação, oração ou um momento de pausa, a voz interior começa a falar. Às vezes, ela vem como uma sensação de paz sobre uma escolha. Outras, como um aviso sutil contra um caminho. Outras ainda, como uma inspiração que parece surgir do nada. A intuição não grita, ela sussurra. E, para ouvi-la, é preciso confiar. Confiar que você é guiado, que a sabedoria divina está sempre disponível, que o reino está sempre apontando o próximo passo. Como desenvolver essa chave? Comece prestando atenção aos pequenos sinais. Quando sentir um impulso de ligar para alguém, de mudar de direção, de dizer algo ou de esperar, não o ignore. Teste a intuição em decisões simples e observe os resultados. Com o tempo, você verá que ela é infalível, porque é a voz de Deus em você. Mas cuidado, a intuição não é emoção impulsiva, nem desejo disfarçado. Ela é clara, calma, neutra. Para distingui-la, purifique sua mente de medo, ansiedade e apego. A intuição fala na quietude, e quem a escuta caminha com segurança, mesmo na incerteza. Jesus demonstrou isso em cada milagre. Ele não planejava com base em cálculos humanos. Ele ouvia a orientação divina e agia com precisão. E ele nos convida a fazê-lo. Mesmo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma chamada para ouvir não apenas as palavras externas, mas a voz interna, a voz do reino que nunca se engana. A 18ª chave é o poder de viver guiado, de caminhar sem medo, de confiar que a sabedoria divina está sempre presente, sussurrando o caminho. Quando você ouve essa voz, o reino se revela, não como um lugar distante, mas como uma presença viva que guia cada passo, cada escolha, cada momento. Capítulo 19. A 19ª chave, a transformação pelo serviço. A essência do reino não está em receber, mas em dar. Não em acumular, mas em compartilhar. Não em ser servido, mas em servir. A 19ª chave do reino é a transformação pelo serviço. A compreensão de que, ao se colocar a serviço do bem maior, a alma encontra sua verdadeira realização. O serviço não é um sacrifício ou uma obrigação. É um ato de amor, uma expressão natural da consciência que reconheceu sua unidade com o todo. Jesus foi o maior exemplo disso. Ele lavou os pés dos discípulos, não como um gesto de humilhação, mas de poder espiritual. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, ensinou os ignorantes, não por dever, mas porque via em cada pessoa a si mesmo, o Cristo em todos. Quando ele dizia o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, ele revelava uma lei espiritual. O serviço é a porta pela qual o reino se manifesta na terra. Quem serve com o coração aberto não apenas eleva os outros, mas eleva a si mesmo, porque o ato de dar é também o ato de receber. O serviço, no entanto, não é apenas ação externa. Ele começa na mente, no pensamento que abençoa, na intenção que deseja o bem, na energia que se doa sem esperar recompensa. Servir é ver o mundo como um campo de oportunidades para expressar amor, bondade, generosidade. É oferecer um sorriso a um estranho, uma palavra de encorajamento a um amigo, um momento de escuta a quem precisa. É dedicar seu trabalho, seja qual for, à glória de Deus, fazendo-o com excelência, com cuidado, com propósito.
O serviço transforma porque alinha a alma com a corrente do amor divino, que flui sem cessar. Muitas vezes, o ego resiste ao serviço. Ele diz: o que eu ganho com isso? Por que devo ajudar quem não me ajuda? E se eu me esgotar? Mas o serviço verdadeiro não esgota, porque não vem do ego, vem da fonte infinita. Quando você serve a partir da consciência do reino, não perde energia, mas a multiplica. O pão que você divide se torna mais, o tempo que você doa se expande, o amor que você dá retorna em abundância. Isso é uma lei, tão certa quanto a gravidade. Como viver essa chave? Comece onde está. Não é preciso grandes gestos para servir. Veja cada interação como uma chance de expressar o reino. No trabalho, sirva com dedicação. Na família, com paciência. Na comunidade, com generosidade. Pergunte-se diariamente: como posso ser útil hoje? Como posso ser uma bênção? E, ao servir, faça-o com alegria, sem esperar reconhecimento, porque o verdadeiro serviço não busca aplausos. Ele busca a expressão de Deus através de você. Jesus ensinou que o maior entre vós será aquele que serve. Ele não estava falando de hierarquia, mas de grandeza espiritual. Quem serve não se diminui. Ele se eleva, porque se torna um canal do amor divino. E, nesse fluxo, a alma encontra sua verdadeira realização, não porque acumulou riquezas ou fama, mas porque se tornou um reflexo do reino na terra. Essa é a 19ª chave. A chave que transforma o comum em sagrado, o pequeno em grandioso, o eu em nós. Quando você serve, o reino não é mais uma ideia. Ele se torna uma realidade viva, manifestada em cada ato de amor. Capítulo 20. A 20ª chave, a presença do agora. No fluxo incessante do tempo, onde a mente oscila entre lembranças do passado e ansiedades do futuro, há um espaço sagrado que permanece intocado, eterno, completo, o agora. A 20ª chave do reino é a presença do agora, a compreensão de que o reino de Deus não está em um ontem que já se foi, nem em um amanhã que ainda não chegou, mas neste momento presente, onde a eternidade e a temporalidade se encontram. Viver no agora é viver em Deus, porque o agora é o único lugar onde a presença divina se manifesta plenamente. Jesus vivia ancorado no agora. Ele não se prendia às culpas do passado, nem se preocupava com as incertezas do futuro. Quando ensinava, suas palavras eram vivas, imediatas, cheias de poder. Quando curava, sua atenção estava inteiramente no momento, na pessoa diante dele, na verdade que ali se revelava. Ele dizia: não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Essa não era uma exortação à irresponsabilidade, mas uma revelação espiritual. O reino está aqui, agora, e tudo o que você precisa para vivê-lo está disponível neste instante. A mente humana, no entanto, raramente habita o agora. Ela se perde em arrependimentos pelo que foi, em saudades do que não é mais, ou em temores pelo que pode vir. Cada vez que você se deixa levar por esses pensamentos, você se afasta do reino, porque o reino é presença, é plenitude, é a vida em sua essência mais pura. O passado é apenas memória, o futuro é apenas imaginação, mas o agora é real, é o ponto de contato com a eternidade, onde Deus fala, guia e transforma. Viver no agora é um ato de fé, um reconhecimento de que este momento contém tudo o que você precisa para manifestar o reino em sua vida. Como abraçar essa chave? Comece trazendo sua atenção para o presente. Quando a mente divagar para o que foi ou para o que será, gentilmente traga-a de volta. Observe o que está diante de você. A respiração que entra e sai, o som ao seu redor, a sensação do seu corpo, a luz que toca seus olhos. Cada detalhe do agora é uma porta para o divino, porque Deus não está fora do momento. Ele é o momento. Pergunte-se: o que posso fazer agora para expressar amor? O que posso pensar agora para alinhar-me com a verdade? O que posso ser agora para manifestar o reino? Essas perguntas ancoram sua consciência no presente e abrem espaço para a orientação divina. Viver no agora não significa ignorar o passado ou negligenciar o futuro. Significa reconhecer que o passado já cumpriu seu propósito e o futuro será moldado pelo que você escolhe ser agora.
Cada pensamento que você sustenta neste momento é uma semente plantada para o amanhã. Cada palavra que você pronuncia agora é uma oração que ressoa no universo. Cada ação que você toma agora é um passo em direção ao reino ou para longe dele. Jesus entendia isso profundamente. Ele não carregava o peso do ontem, nem se deixava paralisar pela incerteza do amanhã. Ele vivia cada instante como uma oportunidade de manifestar a vontade do Pai, e assim transformava o mundo ao seu redor. Praticar a presença do agora é também um exercício de desapego. É soltar a necessidade de controlar o que virá, de reviver o que passou, de se definir pelas histórias que a mente conta. É dizer, neste momento, eu sou livre. Neste momento, eu sou completo. Neste momento, Deus está em mim e eu estou nele. Essa declaração não é apenas uma afirmação. É uma realidade espiritual que dissolve a ansiedade, acalma a mente e abre o coração. Porque, no agora, não há falta, não há separação, não há medo. Há apenas a presença viva do reino. Essa presença exige prática, porque o mundo nos puxa constantemente para fora do agora. Ele nos bombardeia com distrações, urgências, promessas de um futuro melhor ou culpas de um passado imperfeito. Mas a alma que escolhe o agora transcende essas armadilhas. Ela não corre atrás do tempo, ela o habita. Ela não busca Deus em um lugar distante, ela o encontra onde está. E, nesse encontrar, descobre que o reino não é algo a ser alcançado, mas algo a ser vivido. Aqui, agora, em cada respiração, em cada escolha, em cada instante. A 20ª chave é a chave da eternidade acessível. Ela não exige esforço hercúleo, apenas atenção amorosa. Ela não pede que você mude o mundo, mas que mude onde você coloca sua mente. Quando você vive no agora, o reino deixa de ser uma promessa futura e se torna uma realidade presente. Você não precisa esperar para ser feliz, para ser livre, para ser completo. Tudo isso está disponível agora, porque Deus está disponível agora. E, quando você se alinha com essa presença, cada momento se torna um milagre, cada instante se torna sagrado, cada agora se torna o reino. Viva o agora, e o reino viverá em você.